Já alguma vez olhou para um frasco de suplementos de proteína, com todos aqueles nomes complicados e promessas de músculos de aço, e pensou que isso não é para si? Que essa é uma batalha para os mais novos? Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem uma frustração silenciosa. Sentem a força a diminuir nos braços ao pegar num neto ao colo. Sentem as pernas a fraquejar um pouco mais a cada lance de escadas. É uma realidade dolorosa, esta sensação de que o nosso corpo nos está a trair, tornando-nos mais frágeis e dependentes. A indústria dos suplementos diz-nos que a solução está em pós caros e misturas artificiais. Mas e se eu lhe dissesse que a natureza e a nossa própria cultura portuguesa esconde um segredo muito mais poderoso? Um alimento simples, barato e delicioso que pode construir músculo de forma mais eficaz do que muitos desses produtos. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outros alimentos e hábitos simples que vão devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente mudar a forma como encara a sua saúde e o seu futuro. Vamos então começar a desvendar este mistério. O primeiro passo para recuperar a nossa força não está numa farmácia ou numa loja de desporto. Está, muito provavelmente, na prateleira do supermercado mais próximo ou na banca do mercado da sua vila. Estamos a falar de um alimento que muitos de nós associamos a um petisco de verão, a uma cerveja na esplanada, mas raramente ao poder de construir músculo. Falo dos nossos humildes e maravilhosos tremoços. Sim, leu bem. Aqueles pequenos grãos amarelos e salgados são uma verdadeira potência de proteína. Pense nisto por um momento. Quando nos falam em proteína, a nossa mente vai imediatamente para um bife, um peito de frango ou um ovo. E embora estes sejam boas fontes, o tremoço joga noutra liga, especialmente quando consideramos o que o nosso corpo precisa depois dos 60. A grande questão com a idade é a sarcopenia, um nome complicado para algo simples, a perda natural de massa muscular. Esta perda não afeta apenas a nossa força para as tarefas do dia a dia, mas também o nosso metabolismo, o equilíbrio e a saúde dos nossos ossos. Combater isto é essencial, e a proteína é a nossa principal arma. Acontece que 100 gramas de tremoços cozidos podem ter mais de 36 gramas de proteína. Para ter uma ideia, a mesma quantidade de bife de vaca tem cerca de 26 gramas e um ovo grande tem apenas 6. É uma diferença brutal, mas não é só a quantidade que importa, é a qualidade. A proteína dos tremoços é de alta biodisponibilidade, o que significa que o nosso corpo consegue absorvê-la e utilizá-la de forma muito eficiente para reparar e construir tecido muscular. É quase como se fosse feita à medida das necessidades do nosso corpo. Ao contrário dos pós de proteína, que muitas vezes são processados e podem conter açúcares, adoçantes e outros aditivos que não queremos, o tremoço é um alimento integral. Para além da proteína, ele oferece-nos uma quantidade incrível de fibra. E aqui está outro segredo. A fibra é crucial para a saúde do nosso intestino, e um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína. De que serve consumir muita proteína se o nosso sistema digestivo já não a consegue processar como antes? A fibra do tremoço alimenta as bactérias boas do nosso intestino, reduz a inflamação e garante que cada grama de proteína que consome é realmente aproveitada. Como podemos então incorporar este superalimento na nossa rotina? É a parte mais fácil. Pode continuar a comê-los como um petisco à meio da tarde, em vez de bolachas ou um pão com manteiga. Pode adicioná-los a uma salada para lhe dar mais substância e um toque salgado. Pode até triturá-los para fazer um hummus diferente e delicioso para barrar numa tosta. O importante é a consistência. Um pequeno punhado por dia pode fazer uma diferença que sentirá em poucas semanas. Sentirá mais energia, mais firmeza nas pernas ao caminhar, mais força nos braços. E isto leva-nos a um hábito complementar, mas absolutamente vital. Beber água. Parece básico, eu sei, mas quando aumentamos o consumo de proteína e fibra, o nosso corpo precisa de mais água para processar tudo. A água ajuda os rins a filtrar os subprodutos do metabolismo da proteína,
e ajuda a fibra a fazer o seu trabalho no intestino, prevenindo a obstipação. Não precisa de beber litros de uma só vez. Tenha uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor. A proteína é o combustível, mas sem o óleo, o motor sobreaquece e não funciona bem. Portanto, o nosso primeiro grande passo é simples: abraçar o poder dos tremoços e garantir que o nosso corpo está bem hidratado para poder usar toda essa força. Esqueça os batidos complicados. Um punhado de tremoços e um copo de água podem ser o início de uma nova fase de força e vitalidade na sua vida. Agora que já vimos o poder incrível que um simples tremoço pode ter, vamos explorar outros tesouros da nossa alimentação que trabalham em conjunto para fortalecer o nosso corpo. Porque a verdade é que não existe uma solução mágica única. A força duradoura constrói-se com um conjunto de bons hábitos e alimentos inteligentes. E o próximo herói da nossa lista é outro clássico português, muitas vezes subestimado: a sardinha. Especialmente a sardinha em lata. Pode parecer estranho, mas a sardinha em lata, conservada em azeite, é uma das coisas mais saudáveis que podemos comer. Tal como os tremoços, é uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, essencial para os nossos músculos. Mas a sardinha traz algo mais para a mesa, algo que os tremoços não têm em abundância: os ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, o que não só contribui para várias doenças, como também dificulta a recuperação e o crescimento muscular. Quando fazemos um esforço, como uma caminhada mais longa ou algum trabalho de jardinagem, os nossos músculos sofrem microlesões. É o processo de reparação destas lesões que os torna mais fortes. O ômega 3 acelera essa reparação, reduzindo a dor e a rigidez muscular no dia seguinte. Além disso, a sardinha é uma das melhores fontes de vitamina D e cálcio que existem, porque comemos as suas espinhas pequeninas e moles. Depois dos 60, a saúde óssea é tão importante como a saúde muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. A combinação de proteína, ômega 3, vitamina D e cálcio numa simples lata de sardinhas é um verdadeiro pacote completo para a nossa estrutura física. Integrá-las na nossa dieta é muito fácil. Uma lata de sardinhas com um pouco de pão integral ao almoço, desfeitas numas batatas cozidas com um fio de azeite e salsa, ou mesmo numa salada. É uma refeição rápida, barata e incrivelmente nutritiva. Outro elemento crucial para os nossos músculos são os minerais. E aqui entram em cena os vegetais de folha escura, como a nossa couve galega, os grelos ou os espinafres. Estes vegetais são riquíssimos em magnésio e potássio. O magnésio é por vezes chamado o mineral do relaxamento. Ele é vital para a função muscular. Sempre que contraímos um músculo, precisamos de cálcio. Para relaxá-lo, precisamos de magnésio. Um desequilíbrio com pouco magnésio pode levar a cãibras, espasmos e uma sensação de tensão muscular constante. Já sentiu aquela cãibra dolorosa na perna à meio da noite? Muitas vezes, a falta de magnésio e de hidratação é a culpada. O potássio, por sua vez, trabalha com o sódio para regular o equilíbrio de fluidos nas nossas células, o que é fundamental para a transmissão dos impulsos nervosos que mandam os músculos contrair. Um caldo verde bem feito, uns grelos salteados em azeite e alho, ou um esparregado não são apenas acompanhamentos deliciosos, são medicamentos para os nossos músculos. Eles fornecem as ferramentas de que os músculos precisam para funcionar corretamente, sem dor e sem cãibras. Combinar estes elementos é a chave. Imagine um almoço: sardinhas com batata cozida e uns grelos salteados. Neste prato simples, tem proteína de alta qualidade, ômega 3, cálcio, vitamina D, magnésio e potássio. Tem tudo o que os seus músculos e ossos precisam para se manterem fortes e saudáveis. É muito mais eficaz do que qualquer batido de proteína, porque está a nutrir o seu corpo de uma forma completa e natural. Até agora falamos de alimentos específicos que são verdadeiras potências, mas há um último pilar que une tudo isto
e que pode ser o mais importante de todos: a consistência e o momento certo. Não adianta comer um prato cheio de tremoços e sardinhas uma vez por mês e esperar milagres. A chave para reconstruir e manter a massa muscular depois dos 60 é fornecer ao corpo os blocos de construção de que ele precisa, de forma regular, ao longo do dia. O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Por isso, em vez de fazer uma única refeição enorme e rica em proteína, é muito mais eficaz distribuir o seu consumo. Pense em cada refeição como uma oportunidade para dar um pouco de combustível aos seus músculos. Um iogurte grego natural ao pequeno almoço, que é outra fonte excelente de proteína. Um punhado de tremoços a meio da manhã. As sardinhas ao almoço. Um ovo cozido ao lanche. Uma dose de grão de bico ou feijão ao jantar. Ao fazer isto, mantenha um fornecimento constante de aminoácidos na sua corrente sanguínea, prontos para serem usados na reparação muscular sempre que for necessário. Isto leva-nos a uma estratégia muito poderosa: nutrir os músculos quando eles mais precisam. E quando é isso? Logo após algum tipo de atividade física? Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados. Falo da sua caminhada diária, de cuidar do jardim, de subir as escadas do prédio ou até de fazer as limpezas da casa. Qualquer movimento que desafie os seus músculos, mesmo que de forma ligeira, cria uma janela de oportunidade. Nos 30 a 60 minutos após essa atividade, os seus músculos estão especialmente receptivos a absorver nutrientes para se repararem. Consumir um pequeno lanche rico em proteína nesse período pode amplificar enormemente os benefícios do exercício. Pode ser algo tão simples como o tal ovo cozido que já tinha preparado, ou um pequeno queijo fresco, ou mesmo o nosso amigo tremoço. É como regar uma planta logo depois de lhe dar sol. A absorção é muito maior. Esta simples mudança de hábito, de comer o alimento certo na altura certa, pode fazer mais pela sua força muscular do que horas de exercício sem o apoio nutricional adequado. Em resumo, o segredo não está apenas no que comemos, mas também em como e quando comemos. Distribua a sua proteína ao longo do dia, não a concentre toda numa só refeição. E aproveite a janela de oportunidade após o movimento para dar aos seus músculos o alimento de que eles anseiam. Lembre-se, não se trata de se tornar um atleta olímpico. Trata-se de ter força para brincar com os netos, de ter a independência para carregar as suas próprias compras, de ter a confiança para passear sem medo de cair. A força muscular é sinônimo de qualidade de vida, de independência e de longevidade. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e fortalecer, desde que lhe dê as ferramentas certas. Os tremoços, as sardinhas, os vegetais escuros e o hábito de comer na altura certa são essas ferramentas. Ferramentas simples, baratas e profundamente enraizadas na nossa cultura. Agora que tem este conhecimento, o poder está nas suas mãos. Quero encorajá-lo a não ver isto como mais uma dieta ou uma regra a seguir. Veja isto como um ato de carinho para com o seu corpo. Cada refeição é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais resiliente e mais vital. Comece com pequenas mudanças. Talvez esta semana troque as bolachas do lanche por tremoços. Na próxima, adicione sardinhas ao seu almoço uma vez por semana. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Adoraria saber o que pensa sobre isto. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem alguma receita especial com sardinhas ou tremoços que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo, pois a sua experiência pode inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver uma vida plena e saudável, depois dos 60, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal. A sua força e o seu bem-estar são a nossa maior prioridade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Viva a sua melhor vida, com energia e alegria, em todas as idades.